Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Vamos analisar um pouco sobre essa situação do avanço tecnológico. Tanto se fala da IA, a inteligência artificial. Será que tudo isso não vai culminar na revelação do anticristo, da besta do Apocalipse, da imagem da besta que vai ganhar vida, segundo o que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, 16 e 17, que vamos ler? Diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Você está ouvindo que uma imagem vai falar? E fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Você vê que tudo isso aqui, hoje a gente entende que está ligado a uma tecnologia, porque fala que a imagem da besta vai ter espírito, e vai dar ordem para matar aqueles que rejeitarem a marca da besta. Antigamente, quando a gente ouvia falar que uma imagem ia ter vida, a gente olhava para uma estátua, para um monumento, e a gente não imaginava que nesse ano no qual estamos, 2025, teríamos robôs com inteligência artificial respondendo por si mesmo. Será que tudo isso não vai culminar nessa imagem da besta do Apocalipse? Uma coisa era a gente olhar para uma estátua, e imaginar ela se movendo. Eu lembro que quando eu era criança, as pessoas mais velhas que tinham esse conhecimento aqui dessa escritura, falava que poderia acontecer dessa imagem, de uma imagem, de uma escultura, de uma estátua, ganhar vida e dar ordem para matar. Eu ouvia vários tipos de história, lógico, de pessoas que não tinham a sabedoria de Deus, mas tinha essa ideia de que seria uma estátua. Mas hoje, quando nós falamos de uma imagem, nós podemos muito bem ligar com um robô, com a inteligência artificial. E se a gente vai lá para Daniel, que é o Apocalipse do Antigo Testamento, assim é conhecido o livro de Daniel no meio dos teólogos, lá em Daniel 12, 4 diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o tempo do fim. Esse tempo aqui do fim é justamente esse que estamos vivendo, que é chamado de últimos dias. Nunca em todo o tempo da história as profecias se tornaram tão próximas a nós. E continuando aqui a leitura diz assim: Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Você que me ouve, não tem como você negar que o conhecimento está se multiplicando. Tanto o conhecimento biológico quanto o conhecimento tecnológico. No biológico, tantas doenças estão sendo erradicadas. No tecnológico, quantas coisas são criadas a cada dia. A cada dia uma novidade tecnológica surge. Hoje tem robô que faz faxina em casa. Hoje tem essa ferramenta do Google agora que a pessoa só fala e é feito um trabalho ali substituindo um técnico. Enfim, tantas coisas têm acontecido, e só a gente indo para o contexto desse versículo que nós lemos aqui, a gente pode entender o seguinte, que essa parte que fala muitos correrão de lá para cá, eu imaginei durante algum tempo que seria a facilidade do transporte, que de fato a gente pode entender também dessa forma. As pessoas podem correr de um lado para outro com uma facilidade muito grande. A pessoa ela pega um jato particular, um avião, tem o trem-bala, que é uma velocidade absurda também, sabe? E a pessoa está no destino dela dentro de minutos, de horas. Antigamente, viagens que demoraria semanas, hoje é feita em horas, em minutos. Mas
mas no mesmo versículo aqui diz mais o seguinte: e a ciência se multiplicará. Essa expressão pode referir-se ao aumento do conhecimento em diversas áreas, como a tecnologia, né? E a tecnológica, a ciência tecnológica e biológica. E também como o crescimento da compreensão das Escrituras, da Bíblia. Hoje você não precisa estudar, sabe? Antigamente, as pessoas que estudavam teologia, estudavam as coisas da Bíblia, elas iam a fundo, eram horas de estudos para descobrir coisas que hoje, com um clique em um vídeo de um professor de teologia, a gente já tem ali. Então o conhecimento hoje está muito mais fácil, a compreensão, o conhecimento, o saber está muito mais avançado do que antigamente. Hoje tem muitas matérias que a gente pode adquirir, sabe, conhecimento de forma bem rápida. Antigamente não era tão fácil assim. Então a gente vê esse correr de lá para cá, justamente essa explicação, né, uma das explicações que a gente pode ter é que haveria essa busca intensa por conhecimento e sabedoria, tanto em diversas áreas, como principalmente na palavra de Deus. Hoje a gente tem um acesso muito mais fácil à palavra, a vários canais aqui no YouTube e nas demais plataformas que ensinam muitas coisas, que esclarecem, abrem os olhos com respeito principalmente a essa questão escatológica, que é a questão do final dos tempos. Então, estejamos atentos. Este que nós vivemos é o tempo do fim. Eu acredito, tem até estudos aqui, vídeos aqui no nosso canal, que eu falo que eu acredito que estamos na década do fim. Pode ser que eu esteja errado, mas tudo indica que nós estamos em um período em que esse será o período em que o anticristo será revelado, em que Jesus voltará. Estejamos atentos, porque as profecias bíblicas estão se cumprindo e nós temos que atentar para o cuidado com a nossa salvação, tá bom? Se você aprendeu participando desse estudo, ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas tenham conhecimento dessa mensagem. Até o nosso próximo estudo.